Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque não sei que hora do dia ou da noite ou da tarde que você vai assistir esse vídeo. Que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando a tua vida, o teu coração, a tua casa ou o lugar onde você estiver. Estamos falando do eco do passado, já uma série de estudos que viemos falando. Espero que esteja abençoando a sua vida, tirando algumas dúvidas e ainda que crie algumas dúvidas a respeito dos problemas que você está enfrentando, queremos te ajudar, né, nas soluções. Se você tiver alguma pergunta a fazer, você pode fazer aí nos comentários. Se você estiver gostando do estudo, você pode curtir, dar o seu like, ou se você não estiver gostando, também dê o seu dislike, não importa qual seja a reação. Nossa intenção é que você seja abençoado, que este estudo venha ajudar você. Bom, tínhamos dito que por último, né, e muito importante, é destruir a antiga casa ou morada, depende da versão bíblica que você estiver lendo. Lucas capítulo 11, versículo 24 e 26. Jesus está falando, né? Quando um espírito um espírito maligno sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Veja que o espírito maligno está dizendo: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega naquela casa, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, mais imundo ainda. E entrando, passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Então, o que Jesus está dizendo? Quando um espírito maligno sai do ser humano, o ser humano, por hora, quando aquele espírito estava ali, era a casa aonde esse espírito morava. Eu quero que você entenda que muitas vezes, né, eu até cheguei, antes de ter esta revelação, a pregar que a casa deveria ser cheia do Espírito Santo, que a casa deveria ser guardada, que nós devemos estudar a palavra, e nós devemos fazer tudo isso. Ser cheio do Espírito Santo, estudar a palavra, ser uma pessoa de oração, tudo isso é necessário. Mas no tocante ao que esse Espírito fala, eu voltarei, né? Tem uma versão que diz: eu voltarei à minha antiga casa, né? Ou à minha antiga morada. Eu voltarei para a casa de onde saí, ele está dizendo aqui, esse Espírito. Aonde está essa casa? Eu quero dizer de primeira mão que a casa não é o ser humano, e sim a sua mente, os seus sentidos. O espírito maligno, ele toma os sentidos do ser humano e não o seu espírito. Então, quando ele atua nos sentidos, ele domina parte ou totalmente os sentidos daquela pessoa. E há razão porque muitas pessoas sobem parede como se fosse lagartixa, ou então quebram coisas e fazem coisas que de forma humana seria impossível, né? Mas porque aquele espírito está atuando ali, então essas coisas acontecem.
e a pessoa vive de fato um inferno, porque aquele espírito ele se apodera dela e a sua liberdade, a sua vontade própria desaparece e aquela pessoa passa a ser controlada por aquele espírito maligno. Jesus disse: quando o espírito sai, ele vai para lugares áridos. Eu poderia até dar um estudo a mais a respeito desse assunto de batalha espiritual, mas como aqui é ecos do passado, vamos nos limitar a isso. E aí lá ele não encontra um lugar para ficar, então ele ele cogita: eu voltarei para a antiga casa. E onde está a casa? Então eu quero ler um outro texto nas Sagradas Escrituras que está em 2 Coríntios, aliás, capítulo 10, versículo 3 e 5. Vamos lá. Então, o apóstolo Paulo está falando, com os coríntios, e ele está dizendo: pois, porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Preste bem atenção na palavra fortaleza. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, veja bem, aquele espírito, quando ele saiu daquela pessoa, ele saiu dos seus pensamentos. O que ele tinha? Os traumas, as feridas, a hereditariedade, o eco do passado, as lágrimas ali que vem é provocada aqui nos sentidos, E todos os nossos sentidos têm a ver com a nossa mente, a maneira de nós pensarmos, de vermos, de enxergarmos, de escutarmos, até mesmo de falarmos, vai denunciar que existe maldições correntes na nossa vida. Então, aqueles traumas, eles estão na tua mente. E é onde Satanás controla você por causa da tua mente. E o que tem que ser feito com essa construção? A Bíblia aqui, Paulo fala, destruir fortalezas. Então, há um pensamento dentro da tua cabeça que se tornou uma fortaleza. Alguém disse para você: você é burro, você é muito burro, você não vai dar nada na vida, você é um vagabundo ou uma vagabunda, você é isso, você xingou você, ofendeu você, e essas palavras, elas soam como eco dentro de você. Então, quando você está em determinada situação, você se sente inferior, você se sente debilitado, você se sente diminuído, e essas coisas são a manipulação, a construção que Satanás fez na tua mente. É uma fortaleza, impede que você saia desse espaço, porque ele controla, ele fala na tua mente. Muitos pensamentos da tua cabeça, eles não foram produzidos por tua escolha. Eles vieram porque Satanás os colocou ali. E às vezes esses pensamentos, eles se repetiram tantas vezes por causa das frases que foram faladas, que você não presta, que você é um vagabundo, que você não vai dar nada na vida, ou coisas assim, que você é medíocre, ou coisas assim.
Isso atingiu tanto você que limita você exatamente aquilo que o pensamento diz. Como o povo de Israel, quando estava lá na beira da terra prometida, e eles diziam: nós, aos olhos dos gigantes, nós somos como um gafanhoto, né? E eles nos olham como se nós fôssemos gafanhoto. Então eles já estavam até dizendo como os gigantes pensavam, né? Os gigantes olham para nós e acham que nós somos gafanhotos. E nós olhamos para os gigantes e nós nos sentimos gafanhotos. Quer dizer, porque aquele povo que Deus libertou, que Deus fez milagres, que Deus fez prodígios de maravilha, não conseguia pensar diferente? Eles eram escravos. Depois que José morreu, o povo de Israel ficou lá 10 gerações e aquelas gerações, por passar o tempo, se tornou escrava. Então aquelas gerações que nasceram depois, eles tinham a mentalidade de escravo. Então você pode ter uma mentalidade de escravo, às vezes voltado para a área da pobreza. Às vezes foi falado para você que você é pobre e que você nunca mais... você não é pobre, você está pobre. Pobre é uma situação e não uma determinação que você tem que ser aquilo. Então você pode usar a tua capacidade para mudar a tua própria vida. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico falando uma palavra mágica. Eu já falei aqui, é um caminho. Eu não estou falando e nem incentivando você a ficar rico humanamente falando, mas você pode ser feliz com aquilo que você tem, ou alcançar outras coisas maiores, absorvendo a libertação da tua mente. Essa fortaleza, essa casa onde o diabo trabalha na tua mente, essa casa tem que ser destruída. Paulo fala assim, as armas da nossa guerra, da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então essa casa que Satanás construiu na tua mente, ela tem que cair, ela tem que ir por terra. Seja uma casa hereditária, de herança maldita, seja uma casa que foi construída por alguém que foi falando palavras na sua mente, ou seja, atitudes que você mesmo tomou e criou algemas na tua vida e prende você, sentimentos de culpa, sentimentos de inferioridade, de complexo de inferioridade, tomou você, amarrou você e você não consegue mais sair desta posição. Eu quero te dizer, há uma solução para isso. Como Paulo diz aqui, as nossas armas, elas não são humanas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha aqui, destruímos vãs filosofias. Então muitas vezes você tem ideias a respeito de Deus, né? E religiosidade, né? Aquela ideia religiosa, e você coloca Deus dentro daquela caixinha religiosa tua, isso é um eco do passado. Satanás criou isso, uma filosofia vã, e você pensa que está servindo a Deus através, às vezes, de filosofias vãs, não de palavra de Deus. E isso pode ser destruído, pode ser quebrado, pode ser jogado por terra. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria até falar mais, porque tem mais para falar. Mas deixa para o próximo vídeo. Deus abençoe a tua vida e se você precisar, lembre-se, fale aí nos comentários, ou então, se você nos conhecer, entra no particular, fala conosco. E também eu quero dizer para você que está assistindo, venha curtir ou dar um like ou dislike, seja lá se for bom ou se não for bom, para que a gente possa medir
a temperatura da nossa mensagem. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor quebre todas as correntes à sua volta, que você busque esta libertação por completo através do conhecimento do Senhor Jesus. Deus abençoe.